Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Amós, no capítulo 6. O título do capítulo, A Corrupção e a Destruição de Israel. A nação, ela estava, as 12 tribos, as 10 tribos que estavam separadas e denominadas como Israel, viviam um momento atípico, um momento fora da presença de Deus, tá? E aí Deus precisava fazer os ajustes, Então vamos à leitura. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Aqui está apontando para as 3 grandes fortalezas, 3 grandes cidades, Cauné, da Síria, Amate e Gate dos filisteus, 3 grandes cidades que haviam sido destruídas, no tratamento de Deus, de outros povos, mas que Deus havia pesado a mão sobre esse povo, E aí ele fala para Samaria, para as 10 tribos de Israel, a capital era Samaria. Então ele diz: será maior o seu território do que o vosso território? Versículo 2, Então ele está falando: olha, vocês olhem para essas grandes cidades e fortalezas, elas caíram. Vocês acham que vocês também não vão cair? É isso que Deus está falando aqui. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos musicais para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora, esses versos que acabei de ler apontam para os nobres, para os ricos, que comiam, bebiam, faziam festa e estavam vivendo uma falsa segurança, na verdade. Versículo 7. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em losna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Raumate até o ribeiro de Aramá. Então, queridos, o capítulo 6 revela que os líderes de Israel, os nobres,
aqueles que tinham uma posição elevada, um status, seriam os primeiros a serem levados para o cativeiro, seriam os primeiros a serem tratados por Deus, né? Nesse capítulo, Deus alerta que o que já tinha acontecido a grandes fortalezas, a grandes povos, né? Essas fortalezas, essas cidades fortes, elas caíram, já haviam passado por um tratamento, né? Calné da Assíria, Ramate, Gate, né? Cidades que eram grandes e tinham sido destruídas, né? E Deus aponta para elas para que o povo de Samaria pudesse, de repente, cair em si, se arrepender, né? Porque Samaria, esse povo das 10 tribos, eles viviam numa falsa segurança, que o dia mau jamais chegaria para eles, né? Mas, na verdade, a nação estava em falência total, falência econômica e falência espiritual, né? Eles viveriam um tempo de desgraça, um tempo do juízo de Deus, né? E no capítulo 6, a gente revela para nós a tríade satânica em ação, né? Evidencia, né, que aquele povo, eles estavam orgulhosos, arrogantes e soberbos, né? Então o povo, e aí o que aconteceu, né, diante da tríade satânica, quando o ser humano não se arrepende, quando o ser humano não se volta para Deus, né, o povo de Israel naquele período ali, um pouco mais à frente, nos anos de 730 a.C., as 10 tribos chegaram à sua falência total, né, falência sistêmica, né? Perderam tudo, foram extintos, deixaram de existir como nação, por causa da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância, porque não se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, né? Eles achavam que eles podiam fazer as coisas quebrando os mandamentos, violando princípios, e nada de mal aconteceria para eles. Isso não existe, queridos. Não existe, não é assim que a gente vive com Deus. Quando nós nos compromissamos com Deus, quando a gente se compromete em andar no caminho com Deus, estaremos sim sujeitos ao juízo de Deus, estaremos sujeitos ao tratamento de Deus. E muitas das vezes, quando nós nos voltamos para Deus arrependidos do nosso mau caminho e queremos acertar o caminho novamente, para acertar, para fazer os acertos, muitas vezes é preciso piorar para depois melhorar, né? Então, às vezes, na vida com Deus, na vida compromissada com Deus, num primeiro momento parece que tudo piora para depois poder melhorar, né? Porque você vinha caminhando, né? A pessoa vem caminhando uma vida fora dos mandamentos, quebrando todo tipo de mandamento, quebrando princípio. Ela está habituada a quebrar princípio, está habituada a andar por sua própria conta. E agora ela tem um encontro com Deus. Ela se encontra com Deus, ela aceita o Deus vivo e verdadeiro no seu coração, ela reconhece o seu pecado, sabe que sem Deus ela não é nada, e ela então se volta para Deus. Aí passa uma borracha para trás, para tudo aquilo que está lá atrás, para todas as coisas que ela fazia errado. Não passa uma borracha. Passa uma borracha no pecado, né? Passa uma borracha no pecado. Deus vem com o sangue de Jesus e apaga todo o pecado. Mas as consequências da vida dessa pessoa, se ela tinha dívida, as dívidas não somem, as dívidas continuam e precisam ser pagas.
né? Se ela tinha conflitos, ela estava divorciada, ela estava com a família quebrada, ela estava desempregada, nada disso some. Ela vai precisar lidar com tudo isso, né? E aí ela vai precisar lidar não mais da maneira como ela lidava antes, sem princípio, sem mandamento. Agora ela precisa colocar todas aquelas coisas que ela fazia antes de Jesus, agora então, de acordo com o princípio da palavra de Deus, ela precisa arrumar a sua história. E é por isso que eu digo que às vezes a vida com Deus precisa piorar para depois melhorar, né? Então, se estava cheio de dívida, vai precisar pagar as dívidas, vai precisar ter perdas, né? Se estava com conflito, vai precisar restituir, vai precisar pedir perdão, vai precisar arrumar a casa. Então, às vezes, a vida com Deus piora para depois melhorar, tá? Que Deus nos ajude a compreender isto, né? Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã, queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos alerta, que nos ensina, que nos ajuda, Pai, a compreender. E nós queremos te exaltar, te engrandecer, te honrar nesse dia que se inicia, Pai. Esse dia ensolarado, um dia bonito, parou de chover. Nós te louvamos, Pai, pelo sol que brilha lá fora. Te louvamos por este dia, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de viver mais um dia na Tua presença. E muito obrigada também, Senhor, de saber que a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias, elas também se renovaram. Assim como o dia amanheceu e o sol brilha, as Tuas misericórdias brilham sobre nós, nos dando oportunidade de fazer as coisas certas mais uma vez, Pai. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela vida, pela saúde, pelo entendimento. Te agradecemos, Pai, pela a oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de estarmos num país livre, que podemos ler a Tua palavra, que podemos aprender com o Teu Santo Espírito que nos ensina, que nos orienta, que nos ajuda, Pai, na caminhada, Senhor. Quero orar a Ti agora, Pai, pelos meus amigos de perto, os meus amigos de longe, os meus irmãos, as minhas irmãs. Paizinho querido, que hoje se encontram, Deus, igual estava aqui o povo de Israel, né? Se voltaram para Ti, entregaram sua vida para Ti, Pai, mas estão cheios de questões para serem resolvidas e ajustadas dentro do Teu juízo, dentro do Teu princípio, dentro do Teu mandamento. E por vezes, Pai, a vida parece que vai piorar, mas, Paizinho querido, é para melhorar. Então, querido Deus, dá a eles ânimo, força, coragem, dá a eles, ó Pai querido, determinação, resiliência, Pai, para ficarem firmes no propósito de Te amar e servir, até que suas vidas sejam ajustadas de acordo com Teu princípio e com os Teus mandamentos, Pai. Dá a eles, ó Deus querido, graça derramada, unção derramada do Senhor, ó Pai, para os enfrentamentos necessários, para os ajustes necessários das suas vidas, Pai. Ajuda Teus filhos, Deus, e Tuas filhas, Pai. Abençoa.
Deus, eu oro a Ti pelos enfermos, colocando a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, a vida do pastor Marcos, a vida do meu esposo, do Ingo, todos aqueles, Pai querido, que me ouvem, que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos sara, Deus que nos cura, Deus que nos cuida. Paizinho querido, tenha misericórdia, Deus, dessas vidas e sara as suas dores e suas feridas, Pai. Nós cremos em Ti, a Tua palavra é sobre ela que oramos, porque ela diz: tudo o que pedirdes, creia que já recebeste. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, sobre a Tua palavra que diz que Jesus Cristo levou na cruz todas as nossas enfermidades. Cremos, Pai, que toda enfermidade está na cruz de Cristo, onde o mal tem de parar. Então, Paizinho querido, entregamos nas Tuas mãos, Pai, e pedimos a saúde para os nossos queridos e amados, Deus. Paizinho querido, sê conosco no dia de hoje, em tudo aquilo que formos fazer, que possamos glorificar e exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai. Eu oro por aqueles que estão lutando, Senhor, com as dívidas, com o desemprego, com as lutas, Pai, financeiras, Pai. Que eles possam aprender, ó Deus, a ajustar a sua vida financeira dentro do princípio, do propósito da Tua palavra, que diz: nada deveis a ninguém a não ser o amor. Então, Paizinho querido, que eles tenham coragem, que eles tenham força, que eles possam ajustar, arrumar, aceitar, planejar, ó Deus, para que possam ter, ó Deus, liberdade financeira, Senhor. Abençoa essas vidas, Pai. Abençoa, Deus querido. Nós te pedimos também por aqueles que lutam, Pai, com os vícios. Pai, que a única dependência deles seja do Senhor. Pai, que a única dependência deles seja do Senhor. Pai, porque uma vida entregue aos vícios do cigarro, do alcoolismo, das drogas, da pornografia, da prostituição, do adultério, Senhor Deus, é uma vida aprisionada, é uma vida, ó Deus querido, em cadeias, é uma vida, Senhor Deus, acorrentada, Pai, é uma vida, Senhor Deus, cheia de tristeza, de dor, de agonia, de angústia, Pai querido, e essas vidas preciosas precisam de libertação. Venha sobre eles no dia de hoje, dá a eles resiliência, dá a eles coragem, dá a eles determinação, dá a eles decisão, Pai, dá a eles o lugar da decisão, dá a eles o sentimento da decisão, dá a eles o posicionamento da decisão, Pai, para tomarem uma decisão firme de se libertarem, Pai querido, de tudo aquilo que os aprisiona, que os acorrenta. Ó Deus de poder, traga libertação, quebra essas cadeias da prisão dos vícios, de todo e qualquer tipo de adicção, e que a única dependência dessas pessoas, Pai, seja do Senhor. Paizinho querido, libera essa bênção da liberdade, da libertação completa da alma, do espírito, da mente, Pai. Toda a prisão mental, que o Senhor venha trazer liberdade em nome de Jesus, Pai. Faz cair por terra essas cadeias, ó Deus querido. Pai de amor, nós oramos porque cremos no poder da ação libertadora do Cristo ressurreto, que morreu na cruz e levou sobre si, Pai, toda a morte de todo tipo, Pai. Deus, então, traga vida e vida com abundância sobre essas vidas que estão, ó Deus, vivendo em morte, na prisão dos vícios, Pai. Traz vida, sopra vida sobre esses corações, sobre essas vidas, Pai. Nós oramos porque cremos no Senhor. Entregamos para Ti, Deus. Toma as famílias do projeto, toma cada família nas Tuas mãos, que eles possam encontrar o Deus vivo e verdadeiro. Toma cada criança, nossa equipe. Deus, nós entregamos tudo diante de Ti.
e pedimos a tua bênção para o dia de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, queridos.